Wundt, da psicologia experimental fisiológica à psicologia dos povos. Wundt é considerado por muitos estudiosos como o pai da psicologia. Sem dúvida, a posição de destaque que Wundt ocupa entre os psicólogos e a sua influência internacional gigantesca tem sua fundamentação numa série de circunstâncias. Wundt não se limitou a criar em 1879, em Leipzig, o primeiro laboratório destinado à investigação experimental dos fenômenos da consciência, fato que muitos consideram o marco inicial da psicologia como ciência independente. Ele desenvolveu, além disso, um sistema amplo para o nascimento desta nova ciência, pesquisando aspectos que iam desde a psicologia experimental fisiológica até a psicologia dos povos, dando origem àquilo que hoje se conhece como psicologia social e comunitária. Essa ampla gama de estudos dentro da ciência psicológica demonstrava que Wundt possuía invulgar capacidade e fecundidade para o trabalho. Fato curioso é que a base teórica da psicologia, pensada por Wundt, vinha da física. Não é à toa que hoje se fala em termos como campos de tensão dentro da dinâmica dos grupos. Tal como um físico, ele pretendia encontrar elementos e processos elementares. A partir deles, pensava poder construir a alma como um todo. No entanto, também ele próprio, no fundo, não estava absolutamente convencido desta ideia, como demonstra o fato de ter esperado que a psicologia dos povos fornecesse, de qualquer modo, conhecimento para os fenômenos mais complexos da alma humana. Apesar da grandiosa concepção fundamental, a psicologia dos povos de Wundt não levou a quaisquer resultados duradouros, precisamente no que se refere à compreensão dos fenômenos mais complexos ou mesmo daqueles que dizem respeito ao desenvolvimento humano. Mesmo porque Wundt não chegou a desenvolver um conceito preciso daquilo que seria essa área da psicologia, a psicologia dos povos. Enquanto Wundt militava em defesa da psicologia dos povos, outros pensadores estudavam os fenômenos de maturação por meio da observação de animais e de crianças, o que daria origem à psicologia do desenvolvimento. Esse sistema de pensamento incide exclusivamente sobre a observação do comportamento animal e humano e dos processos de maturação de tal comportamento. De Francis Galton a Lloyd Morgan, William McDougall, Thorndike, Yerkes e John Watson, encontramos uma série de investigações brilhantes que se ocupam das questões da hereditariedade, do comportamento animal, dos instintos e do comportamento infantil. O estudo do comportamento observável é um dos pilares doutrinários do behaviorismo, e os estudos realizados por seus seguidores baseavam-se quase que exclusivamente em observações animais e de crianças. Hoje em dia, a psicologia animal e a psicologia infantil constituem dois ramos extremamente vastos e significativos da investigação psicológica, apesar de que já são necessários vários cuidados legais pelos abusos antes cometidos por pesquisadores menos avisados. Em pesquisas que envolvam seres humanos, por exemplo, é necessário atualmente que seja assinado um termo de livre consentimento. É preciso conhecer de que trata a pesquisa e quais os possíveis riscos envolvidos nela, para só assim decidir se deseja fazer parte da experiência ou não. Em relação aos animais, o pesquisador precisa garantir, através de documentações específicas, que este não vai sofrer nenhum dano. Controvérsias à parte, o certo é que a tradição das observações realizadas em animais foi perpetuada em muitos países e pela comparação cuidadosa entre o comportamento animal e humano, levada a efeito nas investigações de Wolfgang Köhler, Howard Liddell, Nicholas Tinbergen, Konrad Lorenz e Otto Killer, permitiu que se obtivessem conhecimentos fundamentais sobre as funções psíquicas em diferentes fases do desenvolvimento. Muitas pesquisas relacionadas a medicamentos, por exemplo, parte da generalização dos resultados obtidos do estudo com animais. É do conhecimento geral o grande incremento sofrido pela psicologia da criança e do adolescente, amplificadas ao âmbito da investigação experimental, desde Carl Buehler e David Katz até Arnold Gesell e Jean Piaget. Praticamente toda a teoria piagetiana foi obtida a partir de observações dos seus próprios filhos. Um estudo cuidadoso e que certamente exigiu muito do seu espírito investigativo. Foram anos a fio para que fosse possível elaborar a sua teoria, de contribuição inestimável também para a psicologia clínica infantil, de maneira mais específica. Psicologia da inteligência e da forma. É impossível falar da psicologia da inteligência e da forma sem citar nomes como Franz Brentano, Christian von Ehrenfels e Edmund Husserl. Estes dois grupos, que costumavam normalmente serem designados pela escola de Würzburg,
e de Berlin insistiam em que a compreensão das relações de sentido e a percepção de formas, ou seja, de formas e totalidades, são processos de uma espécie própria e não se podem explicar como sendo formados por elementos, ou seja, a forma não se mostra absoluta, mas existe uma relação entre a forma e a percepção de quem vê para que haja um sentido. Esse pensamento explica, de certa forma, a existência da relatividade e do significado da arte. O valor da obra artística, uma tela, por exemplo, está no significado atribuído pelo observador. Esta escola psicológica demonstra que o todo tem um significado maior do que o que teria simplesmente se unirem as suas partes. Fazendo uma analogia a este pensamento e demonstrando-o, por exemplo, na rotina de uma policlínica, diria que trabalhar numa equipe interdisciplinar de saúde tem um efeito muito superior que tentar unir conclusões de trabalhos isolados de diversos profissionais de saúde, produzidos de forma individualizada. Daí ser a máxima dessa escola: o todo é mais que a soma de suas partes. Os pensadores da psicologia da inteligência e da forma apresentavam, além disso, a comprovação experimental para provar a exatidão da sua tese. Não são as representações, mas sim as suas relações que decidem o sentido de um pensamento, afirmou Karl Bühler, um dos jovens representantes da escola de Würzburg, ao ser contestado por Wundt. As percepções estruturais do pensamento são operações específicas por meio das quais se constroem as nossas percepções. As impressões sensoriais não são simplesmente refletidas e ligadas umas com as outras, mas dá-se a partir de diferentes centros cerebrais, uma projeção das impressões sensoriais em diferentes direções, o que faz com que cada pessoa interprete e veja o mundo de uma determinada forma.